Oi, gente! Mais um vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Mirella Oliveira, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. Hoje é mais um daqueles vídeos que eu trago pra gente dar uma refletida sobre alguns assuntos mais específicos da nutrição, da alimentação, corpo e a forma como a gente lida com muitas questões quanto a isso hoje em dia. Mas eu queria que você, antes da gente começar a conversar sobre isso, você abrisse um pouco a tua mente pro assunto que eu vou te trazer aqui. Porque esses dias, na verdade, semana passada, nas últimas semanas, repercutiu um vídeo lá numa rede vizinha de uma nutricionista que estava passando por uma situação onde supostamente ela foi recusada para uma vaga numa clínica de estética e emagrecimento por ser gorda. Eu não quero tomar nenhum lado aqui, nem da clínica nem dela, até porque não acompanhei a fundo o caso em si, mas eu quero trazer essa pauta nesse vídeo porque é uma polêmica, na verdade, do mundo da nutrição, dos profissionais de saúde, e não é de hoje, é uma polêmica bem antiga, é uma luta, na verdade, antiga, e que infelizmente a gente vai continuar por algum tempo, eu acredito, mas que é justamente esse ponto que há tanta polêmica, de um nutricionista ser gordo, de um profissional da saúde ir, digamos que, contra aquilo que ele atua. Por que eu quis trazer esse tema pra vocês? É um tema muito polêmico e é um tema que erroneamente as pessoas tomam um partido, tacando muito hate, digamos assim, nesses profissionais, sendo bem maldosas quanto a isso. E é algo que a gente tem que olhar por um todo. Por que eu digo isso? Quando a gente fala na situação de um nutricionista ser gordo, o que o nutricionista faz? O papel de um nutricionista é ajudar o processo de uma pessoa na mudança de comportamento, na mudança de alimentação, na mudança ali, na melhora, né, de algum aspecto físico, algum aspecto fisiológico que esteja um pouco desregulado. Então ele vem como um facilitador desse processo, tá? Eu não quero que você se prenda aqui a simplesmente uma dieta, a um déficit calórico, porque déficit calórico por déficit calórico até um chat GPT faz hoje em dia. Ninguém precisa de um nutricionista, é só uma simples pesquisa no Google hoje em dia já te dá informações do quanto você gasta de energia, do quanto você precisaria consumir para perder X quilos, para ganhar X quilos de massa muscular. Uma internet, uma inteligência artificial já tem esse conhecimento e já conseguiria suprir tranquilamente. Mas o papel do nutricionista, e aí é um ponto que eu quero te chamar a atenção, vai muito além de um simples conhecimento técnico que a gente adquire na faculdade, que, aliás, é muito raso. A faculdade de nutrição ela é muito superficial, todos esses conhecimentos técnicos mais específicos, fisiológicos, bioquímicos, a gente ainda assim tem que aprofundar um pouco mais por conta, mas o papel do nutricionista não é só isso. Até porque todo o processo de mudança é multifatorial. É aí que o nutricionista entra com outras facetas de um acompanhamento. Não é simplesmente calcular o que a pessoa gasta e o que ela precisa consumir ali para ter um déficit para um emagrecimento, por exemplo. É você saber lidar com essa pessoa. É você saber onde ela está inserida, que ambiente que ela está inserida, o que passa na mente dela, o que tem passado ali na rotina de trabalho dela, que às vezes vai estar interferindo essa alimentação. Então, quando a gente fala de multifatores, a gente está falando de fator social, fator econômico. Quanto que essa pessoa tem para investir em alimentação? Qual que é a segurança alimentar que essa pessoa tem? Que tipo de alimento ela tem acesso? Né? Fator familiar. Qual que é a cultura da família dela? Como que ela foi ensinada a se comportar diante da comida? Ela foi ensinada a comer na mesa? Por quê? Ou não? Tudo isso importa. Fator emocional. Né? Como é que essa pessoa está se sentindo? Ela tem algum problema emocional para ser curado? Ela está em tratamento de alguma coisa específica? Fator psicológico. Ela tem alguma dificuldade? Tem algum transtorno, ela tem alguma disfunção ali que possa dificultar um pouco mais esse processo. Esses são só alguns fatores que acabam interferindo na tua alimentação e no teu corpo, consequentemente. Então, o processo de mudança, ele abrange todos esses aspectos. Então, seria até um pouco hipócrita a gente dizer que uma nutricionista não pode ser gorda, porque não é simplesmente parar de comer, não é simplesmente comer quantidades menores, não é simplesmente parar de comer, talvez, alimentos industrializados, gordurosos, açucarados e começar a comer legumes, vegetais, verduras, frutas, cereais integrais, sementes, etc. Não é simples assim. Claro que a gente é ser humano. Não é porque nós temos o conhecimento técnico que nós não estamos suscetíveis a também ter esses outros tipos de bloqueios num processo de mudança. Então, concorda comigo? Para pensar comigo. Você sabe o que faz mal para a saúde em excesso. Você sabe o que talvez deveria ser a base da sua alimentação. Você sabe o que provavelmente está te prejudicando ao longo da semana na tua alimentação. Mas por que você não faz? Entende? Justamente porque existem outros pontos a ser avaliados que
indiferentemente, inevitavelmente, todos estão ligados, entende? E é muito mais fácil dizer, fulana, você pode fazer assim, assim assado e tal, a gente pode fazer desse jeito, e eu te instigar a passar por um determinado caminho, te facilitando, do que eu simplesmente ir lá passar por esse caminho sozinha. É mais fácil quando a gente tá com a ajuda de alguém, não é? Então, não é porque nós temos esse conhecimento técnico, esse conhecimento muito limitado sobre calorias, sobre macronutrientes, sobre déficit calórico, que isso basta. Isso não é suficiente para nenhum processo de mudança de alimentação. Tá? Então, a obesidade, ela é uma doença crônica, né? É um tratamento permanente para a vida toda, esse cuidado constante pro resto da vida. Mesmo que esses perfis, mesmo que esse peso seja melhorado, é algo que a gente tem que ter atenção a esses detalhes e a esses fatores, muitas vezes externos, que vão estar fora do nosso controle, para que a gente consiga se manter zelando por isso. Então, não adianta a gente falar que um nutricionista não pode ser gordo, um cardiologista não pode fumar, um médico não pode ficar doente, digamos assim, um personal trainer não pode ser gordo, por exemplo, tem que ser musculoso, porque existem outros fatores. Por que esse cardiologista fuma? Será que ele não passou, sei lá, por alguma situação específica, algum trauma, e ele, de certa forma, tá buscando esse conforto no cigarro? Será que não tem outros fatores o levando a isso? Então, quando a gente trata um paciente, a gente analisa tudo isso. E o nosso corpo, como nutricionista, não diz sobre o que a gente sabe fazer e o que a gente tem a oferecer. Porque não adianta de nada a gente calcular um cardápio, a gente calcular micronutrientes, macronutrientes, calorias, e simplesmente não saber lidar com essa pessoa em uma situação ruim que ela passar durante a semana. E não saber lidar com as questões emocionais dessa pessoa, com os bloqueios e traumas que ela carrega do passado até hoje, que dificultam ela de fazer determinada coisa ou de abandonar alguns hábitos que podem a estar prejudicando. Se a gente não souber lidar com as pessoas, em modo geral, nada adianta o que a gente aprendeu na faculdade. Por isso que um corpo não pode ser um cartão de visitas para nós profissionais da saúde, tá? É algo que, sim, pode abrir portas, pode mudar a forma como as pessoas nos tratam, mas não é a nossa vitrine. O nosso corpo não mensura aquilo que a gente sabe. Não mensura a qualidade do nosso trabalho e todo o conhecimento e bagagem que a gente carrega. Isso é só o topo, é só um detalhe de quem nós somos. Porque internamente existe muito mais. E tem muito profissional bom hoje em dia que é muito mal julgado pelo corpo. E é uma pena, é lamentável esse tipo de situação, porque muitos profissionais ruins tomam essa posição, têm essa visibilidade pelo corpo, e os bons profissionais muitas vezes estão escondidos atrás de um corpo mal julgado. Então, eu só queria te trazer um pouco mais sobre esse assunto, numa visão de quem é profissional e de quem também não é padrão. Eu sou uma nutricionista e não sou uma pessoa padrão, não sou uma mulher padrão, não tenho um corpo slim, não tenho um corpo definido, tenho gordura sim, tenho barriguinha, tenho coxas grossas, braços largos, eu não sou padrão. Mas isso também já foi um receio meu. Eu já estive na faculdade pensando que eu não seria capaz porque o meu corpo não era uma boa vitrine. E isso é lamentável. Muito, muito triste perceber que bons profissionais estão sendo descredibilizados, estão sendo atacados muitas vezes por simplesmente um corpo. E isso só reforça essa cultura da dieta que eu tanto falo, essa cultura da magreza que a gente vive e que nos pressiona, principalmente nós mulheres, a todo o momento. Isso só reforça o quanto hoje em dia as coisas só funcionam se você tem um corpo bonito e padronizado, né? Porque não é a beleza, por mais que ela seja relativa, existe um padrão, infelizmente, nesse mundo. E quem não tá dentro, quem não corresponde a esse padrão, infelizmente é linchado. E perde oportunidades, é descredibilizado, atacado e cada vez mais desvalorizado. Então isso é muito triste. Então, eu queria que você refletisse sobre esse assunto. Eu trouxe algo bem polêmico, não costumo trazer muita coisa polêmica, porque eu acho que de discussão o mundo tá cheio. A gente tem que aprender a conversar e debater com tranquilidade. E é isso que eu te convido a fazer. Comenta aqui embaixo o que você acha, qual a tua opinião sobre esse assunto, se você já teve esse tipo de pensamento e se, de certa forma, você consegue ver por outras perspectivas esse assunto. Mas eu queria que você refletisse e me trouxesse também a tua visão, porque às vezes a gente tem alguma crença que não tá muito bem baseada, né? A gente, às vezes, partilha de algo que a gente vê muitas vezes ali, começa a acreditar, mas não vai a fundo, não pesquisa, não entende o aspecto geral. Então eu te convido a pesquisar também, vai a fundo, pesquisa sobre todas essas facetas da nutrição, sobre tudo que envolve também essa questão de comportamento que está muito alinhada a isso, dessa visão de corpo não padrão, dessa cultura da dieta que a gente quebra bastante. Então isso tudo está relacionado e é algo que a gente precisa conversar e não só simplesmente deixar por anos e anos
como um tabu, como já vem sendo, e continuar lutando por isso, tá? Então comenta aqui embaixo o que você achou, o que você pensa sobre isso, que eu vou amar saber e vou amar discutir contigo com muita compreensão e gentileza, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.